A partir de agora, saúde e bem-estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar. O programa saudável na internet. Olá, amigos internautas, estamos chegando aqui nesse encontro semanal que nós temos com o programa Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira. Hoje é dia 19 de fevereiro de 2021. Juntos, a partir de agora, nós vamos trazer tema importante no nosso programa de hoje para abordar fato que tem, claro, cada vez mais vitimado pessoas no Brasil e no mundo, e dois especialistas vão participar do programa de hoje com a gente para nos ajudar a entender um pouquinho mais a respeito disso. Nosso programa desta sexta-feira vai falar sobre doenças vasculares, suas causas e consequências. E, claro, a você que nos acompanha pela nossa plataforma no YouTube, é importante você curtir, marcar os seus amigos, ajudar aí a divulgar a nossa programação. Para você que está conosco através do nosso canal no Facebook, aliás, no YouTube, é importante você deixar o seu like, ativar aí o sininho de notificações, assim você recebe uma mensagem toda vez que nós entrarmos no ar e acompanha o programa aqui ao vivo com a gente. Importante também você se inscrever no nosso canal, assim você terá acesso à playlist completa com todos os programas que já foram ao ar e terá a oportunidade de rever quantas vezes quiser e, claro, também compartilhar com seus amigos. Então, se inscreva aí no nosso canal Rádio Grande FM, nas nossas plataformas digitais, no YouTube e também no Facebook. E hoje nós vamos reapresentar o programa que nós fizemos aqui. Eu estive ao lado do Daniel Santos, trazendo dois convidados especiais, dois dos maiores cardiologistas aqui que atuam na cidade de Dourados, o Dr. Marcos Antônio Canteiro e também o Dr. Fernando Torres. E eles nos ajudam neste programa a entender um pouquinho mais do que causa os problemas cardiovasculares, as suas consequências e a forma como a gente deve cuidar da nossa saúde. Então, por isso, te faço esse convite especial. Vamos acompanhar o programa com a gente novamente aqui na Rádio Grande FM. Muito boa noite. Estamos começando a partir de agora Saúde e Bem-Estar, o programa de saúde da Rádio Grande FM para as nossas plataformas digitais. Já quero agradecer a você que está conosco através do nosso canal no Facebook. Já aproveita para curtir, compartilhar com seus amigos, ajudar a fazer com que esse programa chegue a outras pessoas também. A você que está nos assistindo através do nosso canal no YouTube, aproveita, deixa o seu like, ativa aí o sininho de notificações, assim você é informado toda vez que nós começarmos o nosso programa e aí não perde o programa ao vivo aqui com a gente. Mas claro, também te convido a se inscrever no nosso canal, assim você terá acesso à playlist completa com todos os programas que já foram ao ar. Esse programa também vai ficar à sua disposição para você rever quantas vezes quiser e também, claro, compartilhar com seus amigos, com toda certeza, os assuntos importantes que nós vamos abordar no programa de hoje. Sempre, claro, recebendo convidados especialíssimos para tratar e abordar assuntos importantes relacionados à área da saúde. E hoje não é diferente, estamos recebendo dois especialistas na área da cardiologia e que vão abordar aqui assuntos relacionados a esse problema que atinge muitas pessoas em nosso país e com toda certeza, de repente, a sua dúvida pode ser sanada no programa de hoje. E eu quero apresentar, claro, e dar o nosso boa noite, boas-vindas aos nossos convidados. Eu começo com o Dr. Marcos Antônio Canteiro, cardiologista, especialista, um currículo fantástico, está aqui com a gente, aceitou esse convite de estar conosco e compartilhar esses momentos para falar da cardiologia. Doutor, obrigado, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço a empresa, a Grande, agradeço também aqui ao Daniel, ao Paulo, esse convite para estar aqui hoje, esclarecendo as dúvidas da população e prestando um serviço de informação a toda a população douradense e da Grande Dourados. Também quero agradecer e está aqui conosco também o Dr. Fernando Torres, né, que foi chamado aí nas últimas horas para estar aqui conosco, mas prontamente também aceitou esse convite de estar aqui para compartilhar junto com o Dr. Marcos e também com você que nos assiste nesse momento e conosco aqui no programa, a sua experiência dentro dessa área e com certeza vai contribuir muito para que você que está nos assistindo. Dr. Fernando, obrigado pela participação, seja bem-vindo sempre. Obrigado, eu que agradeço. É uma honra poder participar com vocês e prestar esse trabalho também junto à população e as pessoas se informarem e se cuidarem melhor. Muito bem, como sempre, o meu colega de bancada aqui que nos ajuda a também esclarecer esses assuntos e participar conosco, Daniel Santos, mais uma vez, boa noite, seja bem-vindo.
Um abraço, Paulo, boa noite para você, para o doutor Fernando, o doutor Marcos também presentes aqui nesta noite, né, para trazer conhecimento, compartilhar conhecimento com os nossos amigos que nos assistem neste momento. Muito bem, e você que nos assiste, de repente você tem dúvida em alguma área da saúde ou bem-estar, queira sugerir para que a gente possa trazer profissionais qualificados aqui para falar sobre o assunto, fique à vontade, pode deixar o seu comentário aí também para que a gente possa, de repente, no futuro próximo, trazer um profissional qualificado e sanar essa sua dúvida ou abordar assunto que de repente você tenha interesse também. É importante, a gente conta com a sua sugestão. Eu começo falando com o Dr. Marcos, porque quando a gente fala de problemas do coração, problemas cardiovasculares, existem muitos sintomas que já nos indicam que a gente tem algum problema. Eu gostaria que o senhor falasse aqueles que são mais simples de nós ou o cidadão comum de começar a perceber que ele precisa procurar um profissional. Os principais sintomas que podem dar indícios de que o paciente tem algum problema cardiovascular, normalmente é a dor pré-cordial, quer dizer, a dor no peito. O indivíduo está bem, de repente ele vai subir uma escada, sente dor no peito, ele vai ter atividade sexual, sente dor no peito, ou ele fica nervoso, sente dor no peito. Então, aquelas situações em que o coração ele é solicitado, onde ele tem que bater com mais força, mais velocidade, aparece esse sintoma de dor pré-cordial. É um sintoma que pode dar um indício que aquele paciente tem algum problema do coração. Um outro sintoma comum também é a dispneia, né? Então, dispneia, o que é? A falta de ar, a dificuldade para respirar. Então, o indivíduo ele começa a fazer as atividades dele e ele perde aquela capacidade que ele tinha antes. Então, antes ele conseguia correr 2 quadras, agora habitualmente ele corre 1 quadra e já fica cansado. Ou habitualmente ele subia no trabalho dele um lance de escada e a hora que ele sobe esse lance de escada ele se sente mais cansado, ofegante. Então um outro sintoma seria a dispneia. Existem outros sintomas ainda como a palpitação. O indivíduo sente como que o coração tropicando, né, claudicando, que a gente chama, então ele sente aquela batedeira. Esse é um outro sintoma que o paciente pode sentir. São sintomas comuns do aparelho cardiovascular. Agora, antes do Daniel fazer o questionamento dele, e até ouvindo o senhor falar agora, e recordo recentemente, até porque aconteceu com alguém famoso, nosso colega de profissão, Galvão Bueno, e ele relatando os momentos que antecederam ao problema que ele teve, ele também relatou de questão de formigamento em um dos braços. Isso também é comum para quem... Sim, também a parestesia, o formigamento, né, nos membros, ele pode ser um indício de que seja um problema no coração. Por que o indivíduo sente isso? Porque isso é o que a gente chama de dor referida. Então, o problema está no coração, mas como o nervo que inerva o coração é o mesmo que inerva o braço, então o paciente ele pode sentir os sintomas nos braços também, mais comum no braço esquerdo, mas ele também pode sentir no braço direito, na mandíbula, formigamento, sensação de peso ou própria dor, e isso pode ser um sintoma cardiológico, sim. Doutor, quando que esses sintomas se tornam mais evidentes? E eu quero tirar uma dúvida com o senhor com relação ao infarto e o ataque cardíaco. Um ou outro, eles são, digamos, a mesma coisa? Bom, primeiro os sintomas eles são importantes sempre quando eles aparecem, né? Porque o normal é a gente não ter nenhum sintoma desse. Então, a primeira apresentação do sintoma, a pessoa deve se observar, né? Ver se aquilo se repete e procurar uma assistência médica. Quanto ao ataque do coração e ao infarto, o que os americanos chamam de ataque do coração, heart attack, normalmente é o que a gente chama de morte súbita. Então, ou uma síncope, que é o paciente que ele desmaia, de repente, ou ele morre do coração. Isso a gente chama de ataque cardíaco, né? E ele tem diversas causas, mas normalmente o que leva o paciente a ter um ataque cardíaco é a arritmia do coração. Então, o coração ele está bombeando sangue, num determinado momento ele é afetado no seu movimento de bombear o sangue, ele não consegue bombear o sangue com a força e com a velocidade que ele tem que bombear para a cabeça e o indivíduo tem um mal súbito, tem um ataque e cai. O infarto do miocárdio, ele já é um entupimento das artérias do coração. Então, o infarto do miocárdio, ele pode provocar um ataque cardíaco. Então, muitas vezes, ou naqueles pacientes que têm morte precoce pelo infarto, eles morrem de arritmia. Então eles têm um ataque cardíaco secundário a um infarto.
Mas na maioria das vezes o indivíduo pode ter um infarto sem ter um ataque cardíaco. Então ele tem um infarto, tem um entupimento total da artéria, mas não tem um ataque cardíaco fatal ou não fatal. Doutor Fernando, a gente aqui ouvindo o doutor Marcos falar, e principalmente agora essa explanação sobre o infarto propriamente dito, e aí falou de questão de sintomas e algumas circunstâncias que levam ao infarto. Por que a gente pode dizer assim que, então, que o infarto é uma doença multifatorial? Na verdade, não é dizer, ela é uma doença multifatorial. Você tem que entender que para que uma pessoa tenha um infarto, é necessário que haja um entupimento de uma coronária, como o Marcos acabou de dizer. Esse entupimento ele pode ser provocado por diversas causas. Nós costumamos dizer que existem as causas que são fatores isolados, ou seja, aqueles que sozinho ele é capaz de levar uma pessoa a ter um infarto. Entre eles a gente pode citar o cigarro e o diabetes, que são disparado os principais agentes aí presentes. Depois a hipertensão arterial. Todo paciente hipertenso ele tem que ser estratificado para o risco de infarto, que é isso que a gente faz uma série de avaliações para ver se aquela pessoa que é hipertensa, ela também não tem o risco de ter o infarto. Sim. Isso a gente chama de estratificação de risco. As pessoas que têm o colesterol alto, se você pensar que esse entupimento ele é provocado por uma placa de colesterol, evidentemente Sim, quem tem o colesterol alto tem o maior risco. Fora isso, existe o fator genético, que é, você vê, às vezes a pessoa não fuma, não tem colesterol alto, mas fulano infartou, e infartou mesmo, é uma história familiar, é um componente que a medicina chama de familiar hoje, mas provavelmente possa haver uma causa que futuramente aquilo que você chamava de familiar era isso. Sim. Hoje a gente chama de familiar, se você olha pela estatística da família. Existem fatores que são secundários, mas que vão levar a obesidade, o sedentarismo, né? O estresse, o estilo de vida. O americano fala muito do estilo de vida, né? O estilo de vida de alto risco para a doença coronariana, que é muito conhecido, aquele indivíduo que está sempre estressado, Sim. sempre com alta carga de responsabilidade ou uma alta carga de perigo na sua profissão, ou lida com consequências imediatas. Seria como um animal que está sempre preparado para fugir ou enfrentar. Né? E isso gera adrenalina, e a adrenalina vai sobrecarregar o coração. Doutor Fernando, com relação ao infarto no adulto, a partir de que idade ele está mais propenso a ter um infarto? E no caso das crianças, qual é a incidência de infarto nelas? Então vamos por partes. Eu vou começar pelas crianças, para que a gente possa até esclarecer um certo mito. Infarto em criança é uma exceção, é raríssimo. Por quê? Porque as doenças cardíacas na criança habitualmente não são essa doença coronariana. É um outro capítulo da cardiologia que se chama cardiopatia congênita. Tá? Então a criança ter infarto propriamente dito é uma situação rara, muito rara, tá certo? Depois a gente vai ter a idade do adulto jovem, né? O adolescente, o adulto jovem, que ele pode apresentar infarto também como uma exceção e não como uma regra. É preciso que ele tenha uma predisposição, um fator genético que, somado a um fator agravante, vá colocá-lo na condição de infarto. Vou te dar um exemplo: usuário de droga, crack, cocaína, essas substâncias podem provocar um espasmo nas artérias do coração e levar a pessoa a ter um infarto. Entope porque a artéria contraiu e não porque entupiu, como o colesterol e a outra. Depois a gente vai falar dos adultos. Os adultos a gente pode separar as mulheres dos homens. As mulheres, até há pouco tempo atrás, elas estavam mais protegidas enquanto elas estavam em idade fértil. Esses fatores, por conta dessa condição multifatorial, ele foi caindo. Hoje as mulheres estão infartando também na mesma proporção que os homens e nas idades também dos homens. Então, a partir do momento que você tem esses fatores que a gente colocou, você está sob risco de infarto. Por isso que todo cardiologista, quando ele atende uma pessoa que tem algum desses fatores, existem inclusive calculadoras que a gente usa para calcular, olha, o seu risco de infarto é tantos por cento em tantos anos. E com isso você consegue orientar o paciente para evitar, para retirar esses fatores que são retiráveis. E aí isso poderia também, dentro desses fatores, por exemplo, porque eu conheço um caso de uma pessoa que fazia os exames rotineiramente, exames todos perfeitos, foi jogar futebol
teve um ataque cardíaco e morreu lá no campo de futebol. Isso se dá pelo esforço físico também? É possível, de repente, ele ter proporcionado uma carga que o coração não estava pronto para suportar? Na verdade, pense, o problema neste caso, se a pessoa estava com os seus exames em dias, ela fez tudo, o que pode ter acontecido é que estes exames não foram suficientes para chegar à conclusão de que ele tinha um problema de base sério, né? Isso tem sido cada vez mais frequente na cardiologia, a gente procurar os meios, porque eu costumo brincar, né, que a gente brinca meio que adivinho, eu tenho que tentar adivinhar. Então a gente criou, a cardiologia criou ferramentas para diminuir o meu tanto de adivinho e ser uma coisa mais objetiva. Então talvez essa pessoa que teve a morte lá praticando esporte, na sua avaliação ele não chegou a fazer os exames que foram cruciais para ele chegar nesse ponto. E aí, evidentemente, que ele sofreu as consequências disso. E esse é o grande problema, porque você pega a pessoa que tem fator de risco e muitas vezes ela vai lá e faz um eletro, fiz um eletro, o eletro deu normal e se dá por satisfeito. E a avaliação cardiológica, ela exige muito mais ampla, né? Isso, exatamente. Aí até para entrar nesse assunto, doutor Marcos, eu queria que o senhor falasse um pouquinho exatamente quais são os principais exames que nós devemos fazer para ter diagnosticado ou também tirar esse risco de ter o diagnóstico de um problema no coração. Muito bem. Todos os exames que a gente faz, ele tenta de alguma maneira descobrir como que é a anatomia do coração, quer dizer, como é que esse coração está, ou essa artéria está entupida ou não está. Então, quais são esses exames? A gente tem um exame fácil de se fazer. Primeiro de tudo é o exame físico, né? Então, o médico ele tem que examinar o doente. Então, ele vai aferir a pressão, ver se o paciente está com pressão normal nos dois membros. Ele vai medir os pulsos do paciente, né? Ele vai fazer algumas medidas antropométricas, quer dizer, vai medir uma relação que chama cintura-quadril, que dá uma ideia para a gente de como que é a distribuição na gordura desse indivíduo, né? Ele vai medir a frequência do coração. Então, primeiro o exame físico. Esse exame físico vai dar uma ideia de se esse organismo está funcionando, se esse indivíduo está bem, assim, está funcionando bem. Depois a gente pode medir a parte elétrica do coração. Então, a parte elétrica do coração, que na verdade é uma medida de potencial, então o pessoal da rádio que trabalha com a técnica aí, eles devem saber, né? Então, quando ele vai medir lá, ele tem uma diferença de voltagem aqui, no coração também. Então, a gente registra isso com o eletrocardiograma. Então, o eletrocardiograma, ele é uma ferramenta para a gente saber se a parte elétrica do coração está funcionando bem. Além do eletrocardiograma, então o eletrocardiograma de repouso, quer dizer, o indivíduo deita lá, a gente mede a parte elétrica do coração dele. Depois a gente pode medir a parte elétrica do coração com o paciente em atividade. Então você põe o indivíduo para correr na esteira, aí você vai medindo a pressão dele, ver se aquela pressão não vai aumentar mais do que deve, e junto com isso você vai medindo a atividade elétrica do coração dele, se vai aparecer alterações que possam ser sugestivas de que aquele coração não está bem. Então, o exame físico, o eletro, o teste ergométrico, a gente chama isso. Pode ser na bicicleta ergométrica ou mais popularmente na esteira. Depois a gente tem um exame anatômico do coração. Quer dizer que ele vai ver o coração, ver como é que está batendo o músculo, se aquelas cavidades, se aquele coração é do tamanho normal, se as válvulas funcionam bem, abrem e fecham bem, que é o ecocardiograma, que é um ultrassom do coração. Então, o ecocardiograma vai dar uma ideia anatômica e de funcionamento do coração. Além desses exames, né, então, do eletrocardiograma, do teste ergométrico, do ecocardiograma, a gente pode lançar mão de um exame de imagem mais aprofundado, que é a angiotomografia, que é uma tomografia. A tomografia é um raio-x mais potente, que ele consegue ver a artéria do coração. E ele não é um exame muito específico, mas ele consegue medir alguns parâmetros como o cálcio e ele dá uma ideia de como que é a anatomia daquele coração que esses outros exames não conseguiram. E aí, por fim, se a gente tiver tudo isso e além disso, imaginemos que o paciente tenha todos os exames iguais, normais, como o Dr. Fernando tinha falado, e ainda assim ele tem sintomas. Olha, doutor, eu corro e tenho dor no peito. E os exames estão todos normais. Às vezes a gente lança a mão de um exame invasivo, que é o cateterismo cardíaco ou a angiografia cardíaca,
que é um exame que a gente vai com um catéter lá dentro da artéria, injeta um contraste e faz um filme. E aí a gente tem uma medida exata, e aí esse exame, por ser um exame invasivo, ele faz lá um filme, e esse filme vai mostrar se aquela artéria está entupida ou não. O contrário também é verdadeiro, às vezes o paciente não sente nada, Sim. e a hora que ele vai fazer um exame de rotina, por exemplo, ele fez o eletrocardiograma, está normal, o ecocardiograma está normal, mas a hora que ele vai andar na esteira, a hora que ele tem uma carga lá, uma carga quer dizer, acusa. Então aí opa, esse paciente é assintomático, mas precisa ser feito um exame invasivo. E aí a gente não pode deixar de incluir no estudo, o senhor foi muito cirúrgico no sentido daqueles exames propriamente do coração especificamente, mas os laboratoriais que vão para plantar o colesterol, essas questões todas, pode fazer parte do check-up, né? Sim, na verdade assim, a gente tem, quando o paciente tem um evento agudo, quer dizer, ele está com dor pré-cordial, a gente quer saber se ele tem um infarto do miocárdio, a gente pode dosar algumas enzimas do coração, que são substâncias que não aparecem na corrente sanguínea normalmente. Então, quando o indivíduo ele tem uma perda, o músculo do coração começa a sofrer, começa a morrer, essa substância ela cai na corrente sanguínea. Sim. Então, são as enzimas cardíacas. Isso para os eventos agudos, né? E aí a gente tem aqueles exames laboratoriais que fazem parte dos fatores de risco. Então a gente tem lá o lipidograma, que é o colesterol total, o colesterol bom, que é o LDL, o colesterol bom, que é o HDL, o colesterol ruim, que é o LDL, né? A gente tem os triglicerídeos, então são as gorduras do sangue que a gente mede, são fatores de risco ligadas a essa doença que o Dr. Fernando falou, a aterosclerose. A gente também mede a glicemia do paciente para saber se ele não tem um distúrbio glicêmico, se ele não é diabético, ele tem uma intolerância à glicose, a hemoglobina glicada, que é um exame também relacionado com diabetes. A gente faz exames gerais para ver se o rim daquele paciente está funcionando bem, ureia, creatinina, o potássio. A gente faz exames, um hemograma, que sabe se o paciente de repente, né, o Dr. Fernando estava falando aqui das crianças, às vezes, quando uma criança tem uma anemia profundíssima, ela pode ter um infarto secundário àquela anemia. Então, por quê? Porque quem carrega o oxigênio é a hemoglobina. Então, se aquela hemoglobina for muito baixa, então um hemograma ele vai mostrar se o indivíduo tem anemia, se ele tem algum indício de ter infecção. Ainda existem alguns exames de laboratório, dos mais usados, por exemplo, a PCR ultrassensível, que é um exame que mede a inflamação do organismo. Então, quando o indivíduo está muito estressado ou que ele tem alguma inflamação obscura no organismo, o valor desse exame altera, né? Então esses são os exames principais laboratoriais que a gente usa para analisar o indivíduo. Nossa, contei aqui, se eu não perdi a conta, são mais de 60 exames, né? Mas vamos sair um pouquinho da questão dos exames e vamos para a parte prática. Vamos falar de procedimentos cirúrgicos, né? Com dois especialistas aqui do coração. Doutor Marcos, o que é stents e ponte de safena? O que são, na verdade? Perdão. Pois eu costumo dizer assim, né, que todo procedimento cirúrgico, ele é algo, assim, os cirurgiões me perdoem, meio imbecil, né? Porque, na verdade, assim, né, quando a gente tem uma guerra, antes da gente ter a guerra propriamente, existe a diplomacia, né? Então você vai tentar negociar, o indivíduo está envolvido lá na peleia, até judicial vai tentar negociar, né? Hoje tem o papel do negociador aí, né? Então vai tentar negociar. Quando não tem negócio, o que acontece? O indivíduo, quando não resolve na diplomacia, ele chama a cavalaria, né? Então quando chama a cavalaria, quando ele vai para a guerra, aí ele já vai ter o benefício do combate, mas ele vai ter também os reflexos daquele combate, né? Então, a cirurgia e o stent, ele entra mais ou menos nesse sentido. Por quê? Porque, na verdade, o importante são os exames, é a prevenção, o estilo de vida que o Dr. Fernando está falando. Então, antes de chegar nisso aí, o indivíduo tem a prevenção. Quando se estabelece uma obstrução na artéria, que ela é irreversível e é uma obstrução maior que 70% da luz do vaso, então imagina que você tem um cano lá na sua casa
e você tem um cano parcialmente entupido. Você vai tomar banho, abre a torneira, enquanto ele está 60%, você consegue tomar banho tranquilo. A hora que ele está 70% e começou a pingar, você não consegue. Então você precisa intervir naquele cano para poder tomar banho normal. No coração é mais ou menos igual. O que acontece? Quando a lesão é acima de 70%, ela é, em algumas condições sintomáticas ou assintomáticas, ela precisa ser desobstruído. O stent, ele é uma desobstrução percutânea. O que quer dizer isso? Você vai perfurar a pele do indivíduo, você vai acessar o vaso, né? E vai chegar lá no coração através de catéteres, e através daquele catéter você navega uma molinha e chega lá naquele lugar que está obstruído, e aí você abre aquela molinha e desobstrui. Seria mais ou menos assim, você chegou no cano do seu chuveiro, você colocou um arame lá, né, uma vareta, como diz o gaúcho, e deu uma cutucada e abriu o cano. E aí você estabeleceu, você voltou. Só que às vezes a obstrução ela é tão grave, ela tem uma anatomia, quer dizer, uma forma tão difícil que você não consegue fazer isso pela molinha, pela magnitude do entupimento. E aí às vezes você tem que quebrar a parede, você tem que tirar o cano e você tem que reformar esse cano. E aí é onde entra a revascularização do miocárdio, né? A cirurgia de ponte de safena, o bypass, que nada mais é do que isso mesmo, uma ponte. Então quando você tem lá uma obstrução no rio, você constrói uma ponte. Então a gente interliga um outro vaso e pula aquela obstrução. E aí o indivíduo ele é revascularizado de maneira cirúrgica. Mas para que você faça isso, você precisa abordar a cavidade torácica, né? Precisa chegar ao coração, você precisa tirar os enxertos. Então é um procedimento mais invasivo, né? Então seria mais ou menos essa a diferença da revascularização do stent percutânea da cirurgia. Eu acho que ficou bastante claro, até como ele usou a metáfora aí, ficou muito fácil para a gente entender, nós que somos leigos no assunto, e a você que também, claro, nos acompanha, né, com toda certeza. Você tem que fazer o serviço do pedreiro, você tem que quebrar a parede, abrir a parede para fazer o serviço interno. Mais ou menos isso. Por aí, deu para entender bem. Esse é o nosso Saúde e Bem-Estar, né? Com toda certeza, levando assuntos importantes até você, agradecendo mais uma vez a você que está conosco através do nosso canal no Facebook. Aproveita para compartilhar aí com seus amigos. Você está aí no YouTube, não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho de notificações e, claro, se inscrever no nosso canal para sempre estar por dentro de tudo que acontece aqui nas nossas plataformas digitais. E, claro, o nosso Saúde e Bem-Estar sempre chega até você no oferecimento do nosso parceiro de toda sexta-feira aqui, que é a Unimed, né? Sentir-se cuidado é poder contar com a Unimed Dourados, é poder fazer parte das 40 mil vidas atendidas por mais de 400 médicos em Mato Grosso do Sul, poder contar com farmácia e laboratório próprios e um ambulatório com agilidade em consultas médicas. Acreditamos que este é o cuidado que você merece, porque cuidar de você, este é o plano há 40 anos, Unimed Dourados. Doutor Fernando, o doutor Marcos falou agora há pouco, dentre os exames e procedimentos que são necessários para esse tratamento do coração, falou do cateterismo, né, e que ele é um pouco mais invasivo, pelas palavras do Dr. Marcos. Gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, né? Quando ele se faz necessário e qual o grau da sua eficiência? Veja, o cateterismo ele é um exame, tá? Na verdade, o cateterismo é um ato de colocar o catéter. O exame que se chama coronariografia. Vamos lá. Quando você fez essa sequência de exames no paciente, estou falando de uma forma eletiva, não estou falando da urgência. Vamos separar primeiro. O eletivo, você foi lá no seu cardiologista, ele estratificou o seu risco, fez os seus exames e, esse paciente vai precisar, por conta do resultado dos exames, ele vai precisar de um cateterismo. Correto. Tá? Então é preciso que haja um teste ergométrico alterado, um eco com estresse alterado, ou uma cintilografia alterada, algum exame que leve a essa necessidade deste exame que se chama cateterismo, nesta condição. Por outro lado, existe a urgência. Você encontrou uma pessoa com uma dor forte no peito, alterou o eletro e ele foi às pressas para o hospital e aí direto para o cateterismo. Não precisa fazer os exames para estratificar isso, ele já está em alto risco. Nessa condição, o cateterismo ele se faz importante porque ele dá o diagnóstico final do infarto. Isso é importante dizer. O diagnóstico final de um infarto só é dado pelo cateterismo. Às vezes a gente fala, a gente pergunta para o paciente, o senhor tem história na família de doença cardíaca? Meu avô morreu do coração. Que idade que ele tinha? 70 anos.
80 anos, 90 anos. Hoje, cada vez mais a gente está tendo... Sim. Nós operamos hoje um senhor de 82 anos. E aí, mas como é que o senhor sabe que... Não, ele morreu dormindo. Então como é que a gente sabe que foi do coração? Foi do coração. Não tem... Para que a gente diga, olha, isso foi um infarto, é fundamental o cateterismo, porque ele vai dar o diagnóstico final, vai mostrar onde está o entupimento. Esse ponto. Para aí sim, frente ao resultado do cateterismo, se tomar a decisão pela revascularização percutânea, que é o stent, ou pelo procedimento cirúrgico. Então a importância do cateterismo se dá nesse contexto. Hoje não existe um exame na cardiologia com a mesma acurácia e efetividade que o cateterismo tem. Hoje, a medicina está em constante evolução, mas hoje é isso. Doutor Fernando, falando sobre prevenção, né, porque vocês, normalmente os médicos falam muito, o melhor remédio é prevenir, né, para evitar problemas futuros. Eu gostaria de saber qual a importância do controle do colesterol e do triglicérides para evitar complicações no coração futuramente. Perfeito. Veja, a gente citou aqui vários fatores de risco. O fator de risco do colesterol, ele é um dos mais importantes. Para você ter uma ideia da importância do colesterol, quando a gente faz aquela calculadora dos riscos do paciente, o colesterol ele aponta sozinho, assim como o diabetes e o cigarro. Uhum. Então, quando você tem uma pessoa que está com colesterol alto, ele tem às vezes duplicado, triplicado a sua chance de ter um infarto. Depois eu quero uma parte para chamar a atenção que nós temos que chegar na via final do infarto, que é uma doença muito importante chamada insuficiência cardíaca. A gente não abordou, mas eu acho que ela é tão ou mais importante até do que o infarto, porque é a doença mais comum do mundo. Olha só. A insuficiência cardíaca. Entre as causas de insuficiência cardíaca está o infarto. E entre as causas de infarto está o colesterol alto. Ou seja, é um processo de dano cardíaco que, se você evitar esse primeiro passo nessa caminhada, ou seja, se você cuidar para que o cano lá do seu chuveiro não entupa, você não vai ter um infarto. Então, o colesterol ele é o fruto da nossa alimentação e ele é fruto do nosso estilo de vida, evidentemente, e ele é fruto da nossa genética. Nós temos pessoas que têm uma alimentação bastante saudável e mesmo assim têm o colesterol alto. A gente tem que esclarecer esse preconceito. Mas o contrário é muito mais importante do que isso. É a pessoa que não tem alimentação devidamente regrada e que está exposto. Nessa guerra que o Marco citou, seria a pessoa que ela vai para frente de batalha sem nenhuma proteção. E ela vai colocar as gorduras, ela vai colocar a fritura, ela vai colocar os óleos, né, o óleo não comedido, né, na quantidade correta, e aí evidentemente que vai colher os frutos disso. O doutor Marcos, e até contribuindo com o que está dizendo o doutor Fernando nesse momento, um dos aliados, parece chavão, mas com todos os profissionais que passaram por aqui, por diversos fatores e outras atividades da área da medicina, trazem a atividade física como um grande aliado nesse trabalho de prevenção. Até nessa questão de controle de colesterol, essa questão toda, a atividade física contribui para isso. Nessa questão cardiovascular, a atividade física também é um grande aliado? Sim, a resposta é sim, né? Tem um estudo da Universidade de Stanford que ele diz que, um estudo muito grande, que ele mostra o seguinte, que se o indivíduo tiver o melhor médico, o acesso ao melhor sistema de saúde, o melhor medicamento, ele consegue melhorar a sua sobrevida, a quantidade de vida que ele vive e a qualidade de vida em torno de 7%. Então quer dizer, nem 10% ele consegue. E que o estilo de vida, o que quer dizer estilo de vida? O que ele come e as atividades que ele faz é responsável por 54% de aumento de sobrevida e de qualidade de vida. Então, a atividade física, ela é primordial. Diria para você que ela é o principal fator na doença cardiovascular. E ela não é o principal fator só na doença cardiovascular. Hoje a gente sabe que as doenças crônicas, todas as doenças crônicas, elas são inflamatórias. E nas doenças crônicas a gente tem as doenças predisponentes para as doenças cardiovasculares também, como o diabetes, a hipertensão, né, ou até câncer. Então a atividade física,
ela faz com que o indivíduo libere substâncias no organismo que são protetoras. Então o nosso estilo de vida, né, quando a gente não faz atividade física, não se movimenta, a chance da gente ter doenças crônicas é muito maior. Portanto, é lógico, o indivíduo precisa passar por uma avaliação, ele precisa saber qual que é a atividade física mais adequada para ele precisa, de preferência, ter um profissional capacitado para isso, um educador físico, um fisioterapeuta que faça reabilitação cardiovascular, mas eu diria para você que é o principal fator de melhora da atividade. E aí você mudar, como o senhor está dizendo, o estilo de vida, você aliar a atividade física com a boa alimentação, com os seus hábitos também contribuindo, porque não adianta você fazer atividade física e continuar comendo de qualquer jeito, fazendo outras coisas. Precisa ser em conjunto essas ações. Sem dúvida, né? Sem dúvida que assim, o nosso organismo ele vai expressar aquilo que a gente ingere também, né? Então, assim, e a gente sabe que quanto mais industrializado o alimento, mais conservante ele tem, normalmente mais teor de carboidrato ele tem, mais açúcar. Então, assim, quanto mais saudável, sem falar nos microelementos, né? Nas vitaminas, nos íons. Então, assim, a alimentação ela é fundamental para que o resultado seja melhor, né? Doutor Marcos, pegando esse gancho aí que o senhor falou a respeito da importância da atividade física, né, para o bom andamento do coração, até a alimentação, eu tenho uma dúvida. Em alguns casos que já foram divulgados pela imprensa, de pessoas que sofreram, né, uma morte súbita na academia ou na própria caminhada. Por que isso ocorre? Se tem, como o senhor disse, tem que procurar especialistas, tomar todos os cuidados. Em muitos casos a pessoa fez isso, mas está praticando atividade física e acaba se sentindo mal e falecendo. Bom, se ela passou por uma avaliação clínica criteriosa, se o médico que atendeu o indivíduo, ele foi criterioso, ele pediu todos os exames, como o Dr. Fernando falou, são exames que a gente chama de screening, quer dizer que ele vai procurar a doença no indivíduo, mesmo que ele não tenha sintoma, a chance dela ter uma morte súbita é muito pequena. Então, vamos dividir um pouco. O que acontece é o seguinte, às vezes o indivíduo, a avaliação que ele foi submetida não é uma avaliação completa, então ela não conseguiu detectar o problema desse indivíduo, né? Seja um problema de insuficiência coronariana, quer dizer, entupimento da artéria do coração, seja a presença de uma arritmia, ou às vezes o indivíduo ele foi submetido a um tipo de exercício onde ele não tinha uma capacidade para tal. Então, vou exemplificar. Por exemplo, os jogadores de futebol jovens que têm morte súbita, na maioria das vezes eles são portadores de alguma arritmia. Então existem algumas arritmias, elas são raras, né, como síndrome do QT longo, síndrome de Brugada, ou às vezes ele pode ter uma alteração estrutural no coração, um problema que chama hipertrofia septal assimétrica, e às vezes ele detecta isso, o médico detecta, ou às vezes ele continua com a atividade. Continua com a atividade. Ou ele sabe que tem, mas continua, ou às vezes ele não foi investigado a tal ponto, e aí, numa dessa, ele precipita uma arritmia, e essa arritmia leva à morte súbita. Aqui, respondendo essa pergunta, o gancho, o atleta de final de semana, né? Então, o indivíduo está aqui, escutou a entrevista da Grande, chegou amanhã, né? Vou fazer uma atividade Natal, física. compra um tênis, vai amanhã no comércio, compra um tênis, e domingo ele sai fazendo atividade física, né? Aí segunda-feira ele infarta e morre, né? Então o atleta de final de semana, aquele que não está preparado, ou aquele que às vezes até tem um exame cardiológico normal, mas que raramente ele faz atividade física, e quando ele faz atividade física, às vezes ele vai jogar bola, por exemplo, e aí ele quer ser centroavante, vai além do limite, você entendeu? Aí ele pode ser submetido a uma carga que leve à morte. O exemplo, né? Quando posso, né? Eu gosto de fazer caminhada ali no Douradão, e eu observo que algumas pessoas, ao invés de caminhar, correm,
no sol de 3, 4 horas da tarde. Qual que é o ideal? O que vocês, cardiologistas, indicam? É caminhada ou corrida? Então, o ideal para o indivíduo, para a saúde cardiovascular... Para quem não tem, né? Não é atleta. O ideal para atividade cardiovascular é o indivíduo fazer uma atividade aeróbica 5 vezes por semana, né? Em torno de 150 minutos por semana. É isso que se preconiza hoje para ter um efeito benéfico cardiovascular. Para você saber se você deve correr ou se deve andar, você tem que ir no cardiologista antes, ver a sua capacidade física. Eu posso dizer assim, se você tiver uma capacidade, não tiver nenhuma doença, o ideal é você ter períodos intercalados de caminhada e atividade física e corrida. Porque qual que é a porquê da corrida? Você precisa fazer com que o indivíduo, ele aumente a frequência cardíaca. Porque essas substâncias que eu disse, que o indivíduo libera na corrente sanguínea, ela acontece quando o indivíduo ele atinge um patamar da frequência cardíaca, né, onde ele tem uma liberação dessas substâncias. Então todo o organismo, tanto a hipófise cerebral, a suprarrenal, vai liberar essas substâncias mediante essa atividade física. Normalmente essa atividade física aeróbica, ela tem que ter um grau de permanência em torno de uns 20 minutos e tem que chegar àquela frequência cardíaca. Então você precisa passar pelo cardiologista para ver qual que é a sua frequência cardíaca máxima, qual que é a sua frequência cardíaca ideal para a sua atividade física aeróbica, para a partir daí o educador físico fazer um planejamento para você e aí vai dizer para você assim, olha, você vai começar andando aqui 5 minutos, aí depois você vai correr 20, depois você vai andar mais 10, então ele vai te dar, e vai intercalar essas atividades com um outro dia que você vai fazer um exercício, normalmente uma musculação para fortalecimento, um outro dia que você vai dar um descanso para o organismo poder processar aquelas substâncias. Então, assim, essa pergunta ela não pode ser respondida tão simples assim. Precisa de uma avaliação criteriosa do cardiologista e do preparador físico também. Muito bem. Posso pegar um gancho nessa pergunta dele? Porque eu acho que quem ouviu vai pensar, e qual é o melhor exercício a se fazer? Você perguntou da corrida e da caminhada, mas há muita gente que vai pensar, mas eu gosto de fazer academia, eu gosto de fazer musculação, eu gosto de fazer pilates, eu gosto de fazer crossfit, eu gosto de fazer, seja jogar basquete. Qual é o melhor? Os pacientes perguntam isso para a gente praticamente todo dia. E a resposta, que vale a pena a gente colocar aqui no ar, é que o melhor exercício físico é aquele que você sente prazer em fazê-lo. Se você nunca fez academia na sua vida, se você nunca fez uma esteira na sua vida, não compra a esteira, porque ela vai servir só de cabide lá na sua casa, como a gente vê muitos por aí. Então, qual é o que você gosta? O que é prazeroso? Eu gosto de jogar futebol. Então tá, se você gosta de jogar futebol, passe no cardiologista, ele vai fazer a sua avaliação e vai dizer, olha, você pode jogar... Desculpe, cara, mas você já está com 42, você não vai poder ser lateral. Vá de centroavante e vá devagar, que seja. Mas a outra frase que vale a pena colocar é: qualquer atividade física é melhor do que nenhuma atividade física. Tomando essas cautelas que o Marcos acabou de colocar, essa é a regra de ouro. Com toda certeza. Olha, a gente tem até uma pauta aqui que teríamos inúmeras perguntas, porque o assunto é muito bom, é muito bacana, é gostoso de falar, e a gente vai até conversando, a gente vai aproveitando e fazendo a consulta, né, Daniel? A gente vai aproveitando junto, né? Mas deixa o recibo, né? Até a gente vai deixar depois aí, até como sugestão, e já vou fazer o convite aqui no ar para vocês, para a gente voltar numa outra oportunidade, até aprofundar um pouco mais no assunto que o Dr. Fernando colocou da insuficiência cardíaca, e também outro assunto que é bastante importante, acho que vale a pena, até porque Dourados tem se tornado uma referência nacional da captação de órgãos e o coração é um dos órgãos que é mais comum a gente ver aparecerem doadores, né? Então a gente é importante abordar esses assuntos também. Eu acho que isso é fundamental com toda certeza. Aí, doutor Fernando, para fechar com o senhor, eu gostaria de perguntar o seguinte: por exemplo, existe casos de a pessoa apresentar um problema cardíaco que não seja possível a correção, nem mesmo com cirurgia, com algo nesse sentido, ou seja, que a pessoa não tenha o que ser feito em relação a este caso que está presente? Tem sim, infelizmente tem. Infelizmente tem por vários motivos. Primeiro que quando a gente tem uma doença, a depender do estágio em que ela é diagnosticada,
como diz, aí já é tarde. Então, por isso a importância da medicina preventiva. Tá? Existem problemas que são extremamente graves porque eles se tornaram graves com o passar do tempo, e aí a medicina preventiva entra nesse aspecto. E existem problemas que eles são anatomicamente não passíveis de correção, mas graças a Deus esses são bem menos frequentes do que a grande maioria dos outros que a gente poderia ter evitado. E aí, doutor Marcos, para fechar, a gente falou bastante e tem falado que a medicina tem evoluído a cada dia, a cada ano, né? Desde lá de Dr. Zerbini, se eu não estiver enganado, que foi o primeiro a se fazer transplante, por exemplo, que ali foi o grande, talvez, avanço em relação a esse tipo de procedimento. Nós estamos hoje, por exemplo, aqui em Dourados, bem servidos no sentido de que estamos preparados para atender a demanda com relação a quem tem problema dentro da cidade de Dourados, sem precisar procurar grandes centros? Sim. Sim, aqui hoje Dourados conta com uma estrutura hospitalar e de atendimento médico completo, né? A gente só não tem ainda o transplante cardíaco, a gente até é habilitado para tal, mas a gente não tem o programa porque por ser uma cidade interiorana, por ter outros interesses e necessidades maiores, né? Para se estabelecer um serviço de transplante cardíaco, que não é um serviço de baixo custo, nem de baixa complexidade, mas até que não se precise trocar esse coração, aqui se consegue fazer todo o atendimento cardiológico. Então, tudo que o paciente precisa existe em Dourados, né? Menos o transplante ainda. Muito bem, estamos chegando ao final aqui do nosso Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira. Já, você vê que é rápido demais, né, rapaz? O que é bom dura pouco, viu, Daniel? É sempre assim, né? Fazer uma consulta? Não deu tempo. Aí você vai ter que marcar a consulta lá. Pessoalmente. Tradicionalmente lá no consultório. Tá convidado. Vamos lá. E depois... Aliás, o Dr. Marcos se especializou em operar radialistas. Radialistas, né? Coca, Neres e o Cícero Faria. Cícero aqui. Cícero Faria, quando vê ele, arrepia. Mas tá bom, viu? Dr. Marcos, obrigado pela disponibilidade de estar aqui conosco. Tenho certeza que contribuiu demais para que os nossos telespectadores e os nossos ouvintes pudessem conhecer um pouco mais sobre essa área. Eu agradeço, né? Agradeço o convite, agradeço esse momento que a gente teve aqui e eu tenho certeza que os nossos ouvintes, telespectadores, eles vão sanar as dúvidas e a gente vai estar disponível para outros momentos desses, né? Muito obrigado. Com toda certeza. E para nossa surpresa feliz, né, o Dr. Fernando está aqui conosco, esteve aqui conosco durante o programa e que mostrou, sem dúvida nenhuma, que vai nos dar pauta para outros programas, né, Daniel? Com toda certeza. Sem dúvida. Eu estou aqui pensando, né, com os meus botões. Ele tocou na questão, você falou do transplante de coração e ele abordou também atletas, né? É um outro tema importante para se falar sobre a medicina esportiva, né? E os cuidados, porque o jogador hoje antigamente morreu e não sabia por quê. Hoje, você sabe que o atleta, antes de ser contratado por um clube, ele passa por toda uma bateria de exames do coração. É uma coisa que a gente pode abordar também, porque com toda tem certeza. Jeito de esportista. Por isso, doutor Fernando, quero agradecer, tá? Por ter aceito o convite de estar aqui conosco. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço. Como eu disse, foi uma satisfação não conhecer vocês pessoalmente e fiquei muito feliz de conhecê-los. E nós também colocamos à disposição de todos aqueles que tiverem interesse as nossas mídias sociais, depois a gente pode linkar com vocês. Isso, vai linkar com a gente. E aí a gente fica à disposição também. Tá bom? Daniel, obrigado pela sua participação aqui conosco também. Boa noite. Sempre está aqui aprendendo, né? Tendo mais conhecimento sobre a nossa saúde, porque é o programa que aborda todos os temas aqui e a população principalmente. A gente não fala só para Dourados, fala para o Brasil e para o mundo também. Muitos brasileiros estão tendo a oportunidade de acompanhar esse programa e aprender um pouco mais como evitar certos problemas e cuidar mais da sua saúde. Tá certo, e por isso, claro, convido você mais uma vez que esteve conosco através do Facebook, compartilhar com seus amigos. De repente a informação que foi compartilhada aqui vai servir muito para ele. A você que nos acompanhou também aí através do nosso canal no YouTube, não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho de notificações, assim você não perde o programa. Quando for começar, você recebe a mensagem. Claro, se inscreva no nosso canal para você rever o programa, vai ficar aí à sua disposição e você pode rever também outros programas que já foram ao ar, tudo isso à sua disposição em nossas plataformas digitais. Quero agradecer ao Éder Joffre nos trabalhos técnicos, a coordenação geral do Mauro Alcântara. Na sexta-feira que vem temos este encontro marcado, sem dúvida nenhuma, para falar muito mais de saúde aqui na Grande FM. Um grande abraço e até lá.